Muito se sabe sobre os líderes nazistas e a desprezível responsabilidade pela maior vergonha da humanidade, o Holocausto Judaico, a maior aniquilação sistemática de pessoas já vista. Mas e sobre as esposas que se enfeitavam no braço desses assassinos e torturadores, cujos dias no escritório significavam o sofrimento de milhões de seres humanos? Quem eram essas mulheres que gozavam da imensa riqueza de seus maridos sem questionar sua origem? Talvez tivessem o mesmo fim de seus homens? Poderíamos absolvê-las de qualquer responsabilidade pelos eventos ocorridos durante o Holocausto? Vamos descobrir quem eram as mulheres que esperavam em casa pelos piores inimigos da humanidade. Vamos conhecer as 10 princesas nazistas para nunca mais esquecê-las e assim evitar repetir essa página infeliz da nossa história. Sem mais demora, segue o vídeo! Número 1. Margaret Boden entra na nossa lista das princesas nazistas por ter sido esposa de Heinrich Himmler, desprezível líder do partido e chefe do mais íntimo e temível grupo armado do regime nacionalista, o SS. Seus cabelos loiros e olhos azuis a faziam caber facilmente no que o Terceiro Reich buscava na mulher alemã perfeita. Mas sua vida ao lado de Himmler não era salpicada de perfeição. Todos no círculo do partido sabiam que entre Margaret e Lina Heinrich, esposa de Reinhard Heydrich, o segundo no comando da SS, havia um nó de desentendimento. Como boa esposa nazi, Margaret passava a maior parte do tempo cuidando da casa e dos negócios da família, empresas que não prosperaram. Com Himmler, ela teve uma filha chamada Gudrun, que eles acompanharam com um filho adotivo, Gerhard von Ahr, talvez o único ato de nobreza da família poderosa. Ao contrário de seu marido, que morreu sob custódia britânica em 5 de abril de 1945, ao morder uma cápsula de cianureto, Margaret faleceu aos 73 anos de velhice. Ela morreu sem remorso ou arrependimento por ter sido um nazista e por seu antissemitismo. Número 2. Gudrun Burwitz. Do casamento entre Heinrich Himmler e Margaret Boden, nasceu uma linda menina, tão amada por seus pais quanto por seu padrinho Adolf Hitler. Ao crescer, a adorável Gudrun Burwitz nunca repudiou o nazismo e, mesmo sem êxito, sempre defendeu seu pai, o temido chefe da SS. Embora ser filha de um alto e conhecido oficial do Terceiro Reich lhe tenha dado fama instantânea, sua vida continuou a ser reconhecida mesmo após a Segunda Guerra Mundial. Ela se ligou com a extrema-direita, onde foi apelidada de Princesa Nazi. Burwitz era adolescente quando a guerra acabou e, depois de testemunhar nos julgamentos de Nuremberg, foi libertada sem acusações contra ela. Tornou-se então secretária na sede da Agência Federal de Inteligência Alemã de 1961 a 1963. Décadas depois, ela morreu aos 88 anos. Em seus últimos dias, ela continuou participando dos eventos neonazistas. Número 3. Magda Goebbels. Era a esposa do chefe da propaganda nazista, Joseph Goebbels. Era sem dúvida a mais fanática das mulheres nazistas. Mais do que admirar Adolf Hitler, Magda Goebbels parecia amá-lo mais do que seu próprio marido. Sua vida era semelhante ao de outras princesas do partido nazista. Ela conheceu aquele que seria seu marido e se casou com ele, mas o que a fez ficar para sempre nos anais da história foi seu trágico fim em 1945. Seu pecado bem pôde ser maior do que os dos responsáveis pelo Holocausto Judaico. Após o suicídio de Hitler, Magda envenena seus 6 filhos pequenos com cianureto, pois para ela não valia a pena viver em um mundo sem nacional-socialismo. Foi esta a carta que escreveu para seu filho mais velho, Harald Quandt, de seu primeiro casamento. Nela dizia que o mundo que vem depois do Führer
e do nacional-socialismo não vale mais a pena viver, e então levo as crianças comigo porque elas são boas demais para a vida que viria depois. Um Deus misericordioso me entenderá quando lhes der a salvação. Cumprida essa visão macabra, Joseph Goebbels atirou na cabeça dela e depois puxou o gatilho contra ele, terminando assim sua vida de privilégios e indolência em relação ao sofrimento dos outros. Antes destes acontecimentos infelizes, Magda era uma mulher que tinha tudo ou quase tudo. Suspeita-se que ela concordou em se casar com o chefe da propaganda nazista só para ser mais íntima do seu maior amor, Hitler. Independente disso, a primeira-dama do Terceiro Reich sempre será repudiada por seu ato abominável contra seu próprio sangue, matando crianças inocentes cujas vidas foram ceifadas sem julgamento. Número 4. Lida Beauvoir. Lida Beauvoir conquistou o coração do capanga de Hitler, Joseph Goebbels, mas também o desprezo e repulsa de um país inteiro. Viveu com a liberdade que a opulência dá, com os confortos da elite do Reich e da riqueza de seu amante, mas ela descobriu tarde seu alto preço. Lida Beauvoir era uma bela atriz com encantos naturais que conheceu o chefe da propaganda nazista no verão de 1936, quando ele era um homem casado com 3 filhos e um 4º bebê a caminho. Mas esse romance chegou a um fim abrupto 2 anos depois, após uma série de eventos pessoais desonrosos em que a atriz seria a única perdedora. A Gestapo proibiu Beauvoir de comparecer a eventos públicos, mas não a impediu de ir a uma estreia de um filme apenas para ela se deparar com a humilhação. Estando no local cercada por celebridades e pessoas da imprensa, mas sem a segurança de seu amante, um grupo de pessoas começou a chamá-la de profissional de relacionamento. Sem a proteção de seu amante, constando na lista negra do Reich, menosprezada publicamente com a Gestapo atrás de seus passos, a atriz tentou sem sucesso conseguir seus papéis para emigrar para Hollywood, mas mais infortúnios estavam por vir. No fim da Segunda Guerra Mundial, saiu vitoriosa de uma sentença de morte. No entanto, sua família foi perseguida por seu relacionamento com Goebbels. Sua mãe morreu de ataque cardíaco durante um interrogatório e sua irmã, incapaz de suportar o desprezo de seus colegas, cometeu suicídio. Lida Beauvoir morreu nos anos 2000, com 86 anos. Ela sofria de Parkinson e chegou a dizer que amava Goebbels à sua maneira. Número 5. Brigitte Herbst. Tão desprezível e vil quanto seu marido Hans Frank, o carniceiro da Polônia, Brigitte Herbst era outra princesa nazista que desfrutou dos privilégios de ser casada com um poderoso membro do Terceiro Reich. Mas, mais do que desfrutar do que ela tinha, nunca considerou deixá-lo, não importa o quão infeliz sua vida fosse ao lado daquele monstro. A esse respeito, disse que preferiria ser uma viúva do que se divorciar de um ministro do Reich. Brigitte também não era nenhuma santa e, apesar de ter 5 filhos, nunca despertou sequer um sentimento maternal genuíno. Era uma mulher dominante que costumava usar crianças para se impor ao marido. Além disso, ela o traiu com tantos homens que foi forçada a abortar várias vezes porque não sabia quem era o pai dos seus filhos. Brigitte era má, mas inteligente. Ela chamava a si mesma de Rainha da Polônia e esfregava sua opulência na cara dos desafortunados. Vivia dirigindo um Mercedes-Benz aberto pelos guetos da Cracóvia e Varsóvia, sempre vestida com joias, peles e outros objetos de valor. Mas assim como o Reich, aquela vida não durou 1000 anos. Ela foi presa em 1948 com o cessar-fogo da guerra. Depois que os aliados confiscaram parte de sua riqueza, Brigitte acabou vivendo na pobreza na cidade de Munique. Número 6. Lina von Osten. A esposa do arquiteto do Holocausto era como seu marido, Reinhard Heydrich, uma fanática pelo mal, incapaz de sentir compaixão e sem traços de nobreza.
Tudo isso bem camuflado por um sorriso amigável que, como um vampiro, escondia dentes afiados. Lina von Osten não só convivia com um dos homens mais influentes do Terceiro Reich, ela também tinha fortes convicções nazistas, acreditando que os judeus eram os únicos responsáveis pelos males da Alemanha. Dizia que apreciava sadicamente ver os espancamentos infligidos por guardas da SS em seus servos, ordenados por ela. Este foi um abuso de poder pelo qual ela nunca foi julgada, muito menos punida. Apesar dos confortos que seu marido lhe deu, que incluíam morar em um grande castelo perto de Praga, esta bela loira nunca teve uma vida de fácil convivência com Reinhard Heydrich. Diziam que o traço mais característico dele era de ser um homem de poucas palavras. Cada palavra tinha que ter um significado concreto. O significado ou propósito tinha que ser certeiro. Ele nunca dizia uma palavra a mais do que era necessário. Ademais, Lina, como quase todas as princesas nazistas, teve que suportar a infidelidade. No caso dele, visitas a profissionais de relações já eram frequentes desde o primeiro dia de casado. Ainda assim, defendia o capanga mais cruel de Hitler quando foi apontado como o autor intelectual do Holocausto e mentor da solução final para a questão judaica. Dizia a esse respeito que exigia obediência absoluta, pois ele mesmo obedeceu sem questionar. Assim disse Lina: as ordens do Führer foram obedecidas absolutamente. Meu marido viu nele um grande nome. Após a guerra, Lina foi absolvida durante o processo de desnazificação. Ela se casou novamente e administrou a casa de verão do ex-marido até que ela se incendiou em 1969. Ela morreu em 14 de agosto de 1984, aos 74 anos. Número 7. Ilse Proll. A relação sentimental entre Ilse Proll e Rudolf Hess Führer, adjunto de Hitler, era tempestivamente gasta. Daí já se pode afirmar que, provavelmente para ela, a riqueza e o conforto de ser esposa de um oficial nazista de alto escalão valiam pouco se não estivesse feliz. Se conheceram quando ela era apenas uma colegial e ele um homem de 26 anos. No início, ele resistiu ao flerte porque, apesar da idade, ainda era virgem e tinha uma relação torturante com seu corpo. Acredita-se até que ele ansiava por ser monge. Ilse conseguiu conquistar seu coração, mas não seu corpo. Nos anos de namoro, esse homem nunca a tocou com interesse sexual, deixando o amor pela poesia e pela cultura clássica alemã como o único fio que os ligara. Depois de ouvir Hitler, o casal se declarava antissemita, constantemente sem exceção. 7 anos sem sexo fizeram dela uma mulher extremamente infeliz. Ela até confessou a uma amiga que se sentia uma garota de convento, mas ainda depois de finalmente ter um filho, Wolf Rüdiger, e depois que seu marido fora capturado em uma missão para alcançar a paz entre a Grã-Bretanha e a Alemanha, Ilse permaneceu fiel a Rudolf, trocando com ele correspondências. Esta princesa nazi morreu aos 95 anos, 8 anos depois de seu ex-marido e alto funcionário do regime nacional-socialista. Número 8. M. Göring Sonnemann. O próprio Adolf Hitler patrocinou seu casamento com Hermann Göring. Desde então passou a ser chamada de M. Göring. Ele destacava a relevância dessa mulher que admitiu não estar interessada na origem da fortuna e opulência que a cercava desde que seu marido fosse bem-sucedido. M. Sonnemann não era por engano uma esposa de adorno. Tal foi sua participação no regime nazista que chegou a reivindicar o título de primeira-dama do Terceiro Reich, ambição esta que a fez tornar-se inimiga de Magda Goebbels e Eva Braun, amante de Hitler. Como esposa do comandante e chefe da Luftwaffe, M. Göring desfrutou de anos de luxuosas mansões, propriedades e castelos na Áustria, Alemanha e Polônia, bens que seu marido tirou dos judeus e de outras pessoas consideradas inimigas da Alemanha.
Nesse contexto histórico, e sendo a mulher que dormiu com um dos homens mais poderosos da Europa, sua carreira como atriz prosperou, tornando-se o foco da lente dos fotógrafos onde quer que fosse. Com o fim da guerra, um tribunal de desnazificação alemão a considerou culpada de ser uma nazista, condenando-a a 1 ano de prisão. Ela passou os últimos anos de sua vida sofrendo de dores na região ciática, num apartamento modesto em Munique, onde morreu aos 80 anos em junho de 1973. Número 9. Gerda Burnham. Gerda Burnham não apenas se casou com o desprezível secretário particular de Adolf Hitler, Martin Burnham, um homem famoso por sua brutalidade, rudeza e antissemitismo virulento, mas também lhe deu 10 filhos que carregavam esse sobrenome desastroso. Gerda Burnham foi a esposa nazista ideal, aquela que cumpriu o estereótipo alemão da época. Cabelo loiro trançado, aparência natural sem cosméticos e sempre vestida com o traje tradicional bávaro. Diferente de outras esposas e amantes de líderes nazistas, Gerda não aparecia em público. Ela limitava-se a participar de eventos nazistas por obrigação, mas sempre parecendo uma estrela no uniforme do marido e não uma esposa orgulhosa. Gerda Burnham suportou silenciosamente os ultrajes do marido, um homem abusivo e indomável tanto entre seus pares quanto em casa. Se a casa não parecia perfeita, ela sofria reclamações. Se cometesse o mínimo erro, poderia ser punida. Gerda acreditava compreender a ideologia nazista e seu papel nela. Nada mais era do que obedecer incondicionalmente ao esposo, aceitando inclusive uma amante, a atriz Manya Behrens, com quem teve que conviver juntos na poligamia. Sobre isso, ela disse ao marido: 1 ano ela tem um filho e no ano seguinte eu o tenho, para que você sempre tenha uma esposa que se mova. Vamos colocar todos os filhos juntos em uma casa à beira de um lago. Após a morte do marido em 1945 e com o cerco dos aliados a Berlim, Gerda Burnham partiu com seus filhos para a província italiana do Tirol do Sul, onde morreria 1 ano depois de câncer do ovário aos 36 anos. Número 10. Eva Braun. A última da nossa lista não poderia ser diferente. É realmente a primeira princesa do regime nazista, a única que compartilhou da maior intimidade com o líder de toda a loucura aberrante que a Alemanha nazista significava. Jovem, bonita e vaidosa, a senhorita Braun tinha um apelo cativante para todos os homens, exceto um que ela queria para si. Seu relacionamento com Führer começou mal e terminou pior. Decepcionada por não ter toda a atenção de Hitler, ela tentou suicídio. Como sua medida irracional não teve o efeito esperado, em 1932 ela também deu um tiro no pescoço. Não satisfeita por não ser levada a sério, tentou a morte novamente 3 anos depois, digerindo 20 pílulas para dormir, um coquetel que mataria qualquer um. Mas como se estivesse destinada a morrer de outra forma, isso não passou de um susto. Finalmente, sua estratégia funcionou. Para Hitler, essas tentativas de suicídio foram a expressão máxima de lealdade e abnegação, porém apenas seu círculo de confiança sabia da existência dela. Eva havia capturado mais de sua atenção, mas continuou a viver atrás de sua sombra. Aquela jovem não era a típica amante submissa. De acordo com a escritora alemã Heike Guttemacher, ela compartilhou inequivocadamente a visão do mundo e as ideias políticas de Hitler, com o que deduz-se que ela poderia chegar a ter uma mente tão desprezível como o líder alemão. Quando a guerra começou, o medo de perder seu homem fez com que escrevesse isso em seu diário. O tempo está delicioso e eu sou a amante do maior homem da Alemanha e do mundo, mas eu tenho que ficar sentada em casa olhando pela janela. Meu Deus, se ele me respondesse uma única palavra em 3 meses de ausência.
Eva Braun foi amante escondida de Hitler por anos e sua esposa por menos de 40 horas. Se casou com ele em seu bunker de Berlim em 1945, quando a derrota pelos aliados era iminente. Sua lua de mel foi nadar em uma dose de cianureto ao lado de seu amor tempestuoso que estava ao seu lado com um tiro na cabeça. Tinha apenas 33 anos quando fechou os olhos pela última vez. Final Account, um documentário de 2020 com entrevistas com mais de 300 idosos alemães e austríacos e muitos ex-membros da SS, revelou que a maioria dos alemães sabia do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Era um segredo difícil de esconder, mas é mais difícil acreditar que as princesas nazis não sabiam disso. Parece claro que os amantes e esposas dos principais líderes do Terceiro Reich sabiam dos campos de concentração e da perseguição aos ciganos afro-alemães, deficientes judeus e prisioneiros de guerra soviéticos, além da aniquilação das testemunhas de Jeová e homossexuais. Ao mesmo tempo, há casos desconhecidos em que eles tentaram ajudar algumas dessas pessoas infelizes. Com exceção de Magda Goebbels, provavelmente nenhuma dessas mulheres matou outra pessoa com as mãos, tampouco ordenou a morte de inocentes, mas mesmo que isso seja verdade, poderíamos perdoá-las? O que acharam dessas histórias? O nazismo nunca cansa de nos tirar o fôlego por conta de sua crueldade. Que nunca esqueçamos os trágicos momentos de nossa história para que não venhamos a repeti-los.